O mundo se moderniza e é interessante observar que nosso Deus acaba usando os instrumentos da modernidade. O Senhor acaba usando esse ministério de oração por telefone. Diga glória a Jesus. Me lembrei hoje também da irmã Jurema, ela está aqui hoje conosco. E ela fez uma cirurgia e a cirurgia não foi bem, ela teve muita complicação, estava mal. Um dia o Senhor me tocou, eu liguei para ela, nós oramos por telefone e ela foi curada, está aqui. Diga glória a Jesus. Então, irmãos, o Senhor acaba usando, por isso que está escrito, orai sem cessar. Diga glória a Jesus. Vamos lá para Gênesis 20. Aleluia, toda glória a Jesus, Ele tem todo o poder e nós queremos mais de Jesus. Mais do Senhor, precisamos mais do Senhor. Gênesis capítulo 20. Estamos no estudo de Gênesis faz tempo, capítulo por capítulo. Hoje é o capítulo 20. Glória a Deus. Atente bem para a leitura da palavra do Senhor que edifica o Espírito. Gênesis 20. Partiu Abraão dali para a terra do sul e habitou entre Cádiz e Sur e peregrinou em Gerar. E havendo Abraão dito de Sara, sua mulher, é minha irmã, enviou Abimeleque, rei de Gerar, e tomou a Sara. Deus, porém, veio a Abimeleque em sonhos de noite e disse-lhe: eis que morto és por causa da mulher que tomaste, porque ela está casada com o marido. Mas Abimeleque ainda não se tinha chegado a ela, por isso disse: Senhor, matarás também uma nação justa? Não me disse ele mesmo, é minha irmã? E ela também disse, é meu irmão. Em sinceridade do coração e em pureza das minhas mãos eu tenho feito isto. Disse-lhe Deus em sonhos: bem sei eu que na sinceridade do teu coração fizeste isso, e que também eu te tenho impedido de pecar contra mim, por isso não te permiti tocá-la. Agora, pois, restitui a mulher ao seu marido, porque profeta é, e rogará por ti para que vivas. Porém, se não lhe a restituíres, sabe que certamente morrerás, tu e tudo que é teu. Qual versículo? Levantou-se Abimeleque pela manhã de madrugada, chamou a todos os seus servos, falou todas estas palavras em seus ouvidos, e temeram muito aqueles varões. Então chamou Abimeleque a Abraão e disse-lhe: que nos fizeste, e em que pequei contra ti, para trazeres sobre mim e meu reino tamanho pecado? Tu me fizeste aquilo que não deverias ter feito. Disse mais Abimeleque a Abraão: que tens visto para fazeres tal coisa? E disse Abraão: porque eu dizia comigo, certamente não há temor de Deus neste lugar, e eles me matarão por amor de minha mulher. E na verdade, é ela também minha irmã, filha de meu pai, mas não filha de minha mãe, e veio a ser minha mulher. E aconteceu que, fazendo-me Deus sair errante da casa de meu pai, eu lhe disse: seja esta a graça que me farás em todo o lugar onde viermos. Dize de mim, é meu irmão. Então tomou Abimeleque ovelhas e vacas e servos e servas, e os deu a Abraão, e restituiu-lhe Sara sua mulher. E disse Abimeleque: eis que a minha terra está diante da tua face, habita onde bem for aos teus olhos. E a Sara disse: vês, pois, que tenho dado ao teu irmão 1000 moedas de prata, eis que ele te seja por véu dos olhos, para com todos os que contigo estão, e até para com todos os outros, e estás advertida. E orou Abraão a Deus, e sarou Deus a Abimeleque, e a sua mulher e as suas servas, de maneira que tiveram filhos, porque o Senhor havia fechado totalmente todas as madres da casa de Abimeleque, por causa de Sara, mulher de Abraão. Senhor amado, louvamos a Ti e pedimos a unção do Espírito Santo, o poder do Espírito Santo, para adentrarmos nos mistérios da Tua palavra, em nome de Jesus. Glória a Deus. Diga glória a Jesus.
Irmãos, só para não esquecermos, queremos avisar os irmãos que domingo nós vamos ter batismo nas águas. Se alguém porventura quiser se batizar, é só vir falar conosco, para aproveitar. Diga glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Irmãos, estamos aqui nessa história. Aqui há Abraão peregrinando entre os filisteus. Isso aqui é muito semelhante ao que nós já vimos em Gênesis 12, em que uma história bem semelhante aconteceu com Abraão no Egito e com Faraó. Aqui volta a repetir praticamente a mesma cena perante os filisteus. Filisteus, um povo que hoje não existe mais, foi completamente absorvido pelos povos árabes. Era um povo ao sul de Israel, mais na região litorânea, um povo pequeno, e não estava incluído entre os povos a serem destruídos futuramente pelo povo de Israel, porque, como diz em Atos 7, Deus haveria de destruir 7 nações para dar a terra a Israel. Eram os cananeus, heteus, amorreus, heveus, girgazeus, jebuseus. Fala assim, misericórdia. Mas os filisteus não estavam incluídos neste. E o povo que o Senhor haveria de destruir, que genericamente podem todos ser chamados de cananeus ou cananitas, porque eles eram depravados. Já os filisteus eram diferentes. Nós podemos observar por este próprio texto que eles eram de um nível moral superior do que dos que os cercavam. Diga glória a Jesus. A grande verdade do texto é a seguinte: Deus protege o povo do pacto, apesar de seus erros e defeitos. Diga glória a Jesus. Isso é um descanso para a nossa alma. Deus nos protege, mesmo nós sendo imperfeitos. Fala para o lado, Deus te protege. Glória a Deus. Irmãos, porque se Deus fosse esperar nós sermos perfeitos para nos proteger, nós morreríamos antes. Fazem misericórdia. Mas Deus é bom, Deus é misericordioso, Deus é grande. Mas é o seguinte, Deus protege o povo do pacto, da aliança, pessoas compromissadas com Deus. Fala para um lado, compromissado com Deus. O que é compromissado com Deus? Em primeiro lugar, aquele que se batiza nas águas, por isso que falamos em batismo. Quem crer e for batizado será salvo, Marcos 16, por aí. Diga glória a Jesus. Mateus 28, ide e fazei discípulos de todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Em segundo lugar, aquele que já é membro da igreja do Senhor Jesus. Eu falo igreja do Senhor Jesus, quer dizer, todas as igrejas que na face da terra invocam o nome do Senhor e seguem fielmente a palavra de Deus. Pessoas comprometidas com Deus, pessoas que não se ofendem por qualquer coisa, pessoas que não abandonam Jesus por nada, pessoas que têm com Deus um pacto de vida ou morte. Aquilo que diz Abacuque 3, ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, não haja vacas nos currais, os campos não produzam mantimentos, eu todavia me alegrarei no Senhor. Tem gente que ouve esse versículo e fica assim, pastor, não entende nada, porque eu não tenho nem ovelha, nem vaca, nem oliveira. Tá, então ainda que você perca o carro, a saúde, o emprego, o dinheiro e quase que a sanidade mental, ainda assim você fica crente. Então você tem compromisso com Deus mesmo. Fala assim, viu? Diga glória a Jesus. Falando em Abacuque em termos bem de hoje. Diga glória a Deus. Louvado seja o Senhor. Então, Deus protege o povo da aliança. Pergunta para o do lado, você tem aliança com Deus? Irmãos, é a única coisa que pode nos trazer segurança. Não temos perfeição absoluta, estamos sendo aperfeiçoados. O maligno pode se aproveitar das nossas vulnerabilidades, das nossas fraquezas, salvo se estivermos em Deus. Estivermos no Senhor, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Salmo 91, 1 e 2. Então tem que ter aliança com Deus. Não pode ser simpatizante do Evangelho. O que é simpatizante? Ai, pastor, é tudo tão lindo,
tudo tão lindo, fazem misericórdia. Não é para ser lindo, meu filho, é para viver e é para se converter. Fala para nós assim, é para se converter. Não é para ser lindo, não, é para ser convertido. Diga glória a Jesus. Irmãos, porque existem pessoas assim que são fascinadas, assim, que admiram o Evangelho, admiram a igreja. Não, Jesus não quer a tua admiração, Jesus quer o teu compromisso. Diga glória a Deus. Tem que casar com Jesus, não é ficar namorando de longe. Diga glória a Deus. Fala assim, viu? Comprometidos, glória a Deus. Versículo 1. Partiu Abraão dali para a terra do sul. Irmãos, Abraão era peregrino, forasteiro, nômade, ele não tinha pousada certa, ele ficava mudando sempre de lugar. Por que isso? Porque Deus fez este chamado para ele, e na vida de Abraão isto significava desvencilhar-se do mundo e firmar-se com Deus. Porque na época de Abraão, Deus queria levantar um povo, e se Abraão ficasse se misturando com os povos daquela época, ele não teria identidade. Vamos trazer isso para nós hoje. Deus não te chamou para ser cigano, por favor. Fala assim, por favor. Ah, pastor, por exemplo, então eu vou ficar morando em cabana, moro ali, moro ali, moro ali. Não, não é isso. Hoje para nós significa, João 17, estamos no mundo, mas não somos do mundo. Diga glória a Jesus. Qual que é essa aplicação para nós? Não nos contaminarmos com este mundo, mantermos a nossa identidade como povo de Deus. Fala para um lado, povo de Deus. Então o povo de Deus é diferente. Tito 2, um povo seu especial, zeloso e de boas obras. 2 Pedro 3, que pessoas vos convencer em santo trato e piedade. Então Deus quer um povo santo, um povo separado. Glória a Deus. Diga glória a Jesus. Para Abraão viver mudando de lugar significava que ele não se apegava às coisas terrenas. Irmãos, Deus quer que nós tenhamos um apego total com Ele. Sempre que o nosso coração se apega com alguma coisa e nós queremos continuar a ser crentes, isso vai gerar um problema grande conosco, porque Deus vai entrar em guerra conosco. A carne cobiça contra o espírito contra a carne. Gálatas 5, não contenderá o meu espírito para sempre com o homem. Gênesis 6. Diga glória a Jesus. Então, não pode se apegar às coisas da terra. O nosso coração é traiçoeiro. Irmãos, a gente se apega até à roupa nova, é uma tristeza, né? Compra uma coisa assim, gostei tanto. Não gosta muito que Jesus já põe a mão, já mancha a tua roupa nova, e daí já acaba a graça. Diga glória a Deus. Tem que se apegar com Jesus. Fala do lado, se apegar com Jesus. Amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração. Marcos 12:30. Glória a Deus. Aleluia. Por que Abraão mudou de lugar? Aqui ele já morava na terra prometida já há quase 25 anos. Estava prestes o nascimento de Isaac, que foi no capítulo seguinte. A visita em Gênesis 18, o anjo disse, né, no ano que vem. Então, faltava um pouquinho para Sara engravidar e nascer de Isaac. E Abraão ainda estava peregrinando. Os intérpretes judeus estimam, isso aqui não está escrito, pode ser uma dedução, que Abraão mudou um pouco mais longe do que ele já estava por causa da história de Ló. Porque Ló saiu de Sodoma e teve filhos com as próprias filhas, e isso distanciou, sem dúvida nenhuma. A Bíblia não diz que nunca mais eles tenham se encontrado. Acabaram se distanciando ainda mais. Pode ser este o motivo da peregrinação de Abraão, a sua frustração com Ló. Irmãos, e aqui Abraão chega perante os filisteus e mais uma vez o rei do lugar. Abimeleque não é um nome, é um título. Assim como Faraó, como César, como os czares da Rússia, como os Herodes. Herodes também não é nome. Só na Bíblia tem 3 Herodes e um que não foi mencionado porque na verdade existiam 4. Diga glória a Jesus. Então, Abimeleque não é nome, porque nós vamos ver em Gênesis 26, de novo, Abimeleque na história de Isaac, mas não era o mesmo, era um sucessor. De novo, Abraão chega na terra dos filisteus e o rei se apaixona pela Sara. Mas que coisa! Fala assim, que coisa!
Irmãos, a Sara tinha 90 anos aqui neste texto. Se era 90, era 89. O que aconteceu? Irmãos, sem dúvida nenhuma, Deus rejuvenesceu Sara. Sem dúvida nenhuma, este texto é mais uma prova que o Senhor a rejuvenesceu. Diga glória a Jesus, porque ela estava prestes a ter um filho, o Senhor a rejuvenesceu. Fala para um lado, Deus quer te rejuvenescer. Glória a Deus. Diga glória a Jesus. Meu amado, busca o Senhor. Buscar o Senhor quer dizer, tenha propósitos sérios de oração, madrugada, jejum, propósitos contínuos, constantes, buscando a Deus assim, não só oração de pronto-socorro, ai, estou perdendo emprego, ai, estou perdendo mulher, não, é buscar a Jesus, Senhor, eu quero dons, eu quero ser usado, eu quero ministério, diga glória a Deus. Então, se você buscar o Senhor por motivos espirituais, o Senhor te abençoa até com saúde física. Isaías 40, os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem com asas como águias. É cientificamente provado que a águia, quando estava chegando perto dos quarentão, diga glória a Jesus, ela se retira para uma montanha e lá ela quebra o bico e as unhas e perde todas as penas. Deve ficar uma coisa linda, fala assim, misericórdia. Mas nasce tudo novo e dela vive até os 70 anos de idade. Então, o Senhor quer nos rejuvenescer. Espero que o tratamento não seja que no da águia. Diga glória a Jesus. Então, o Senhor rejuvenesceu, sabe? Irmãos, este texto é uma história meio feia, né? Mas isso aqui é um alívio para as nossas almas. Porque cá entre nós, nenhum de nós aqui é muito flor que se cheire. Diga glória a Jesus. Nós não somos perfeitos. Abraão aqui repetiu um erro. Ficava com essas meias verdades dele. Sempre essa história, ela é minha irmã. Tá, ela era irmã mesmo, mas mais do que irmã, era mulher dele. Então o fato de ser mulher dele anulava o outro fato. Já falamos sobre isso. Na época isso não era incesto, porque era permitido. A partir de Levítico 18 não foi permitido mais. Irmãos, então Abraão repetiu um erro. Mas o Senhor teve misericórdia, não rejeitou Abraão por causa disso, não desprezou, não descartou, nem nada. O Senhor continuou a trabalhar com Abraão. Lógico, Deus não fez vista grossa, porque já em Gênesis 17:1 nós já vimos Deus dizendo a Abraão, anda em minha presença e sê perfeito. Diga glória a Jesus. Mas Deus não descartou Abraão. Por quê? Porque Deus tinha uma aliança com Abraão. Então, irmãos, a solução para a nossa vida é fazermos uma aliança com Deus. Faça uma aliança. Senhor, eu vou ser crente, aconteça o que acontecer. Eu vou ser crente até o fim da minha vida, nunca vou deixar de ir na igreja. Diga glória a Jesus. Nunca vou entrar em crise, eu vou estar sempre, acontecer, vou estar lá cantando, tocando, cantando coral, fazendo o que for preciso, dando aula para criança, seja lá o que for. Vou estar lá, aconteça o que acontecer, sou do Senhor, vou testemunhar de Jesus, posso estar na maior pindaíba, posso estar uma tristeza tremenda, mas estou lá testemunhando em nome de Jesus. Faça isso, que a bênção na tua vida será certa, e o Senhor nunca vai te rejeitar. Diga glória a Jesus. Irmãos, mesmo Abraão tendo grandes experiências com Deus, as promessas de Gênesis 12, aquele pacto de Gênesis 15 que nós já vimos, dos animais partidos no meio, a circuncisão em Gênesis 17, a visita celestial, Gênesis 18, a intercessão por Sodoma, em final de Gênesis 18, mesmo com tudo isso, o Abraão continuava com alguns defeitos. Você pode pensar assim, mas esse Abraão, hein? E você? Pergunta para nós assim, e você? Quantas bênçãos nós já recebemos e também continuamos tendo defeito? Mas o Senhor vai trabalhar em nós. Irmãos, isso não nos invalida perante o Senhor. Diga glória a Jesus. Irmãos, e nem nos invalida ministerialmente. Graças a Deus. Irmãos, este texto é uma segurança para a nossa alma.
Porque quem que teve que, no final das contas, orar pelo Abimeleque? O Abraão. E Deus disse: vai que o Abraão vai orar por você, porque ele que é profeta, ele que vai orar. Diga glória a Jesus. Quer dizer, mesmo com isso, Deus não o invalidou. Deus não invalidou Abraão como profeta de Deus. Então isso aqui é uma segurança para a nossa alma. Diga glória a Jesus. Louvado seja Deus. Irmãos, então, como Abraão não contou a verdade inteira, a Sara acabou indo para o harém do Abimeleque. Os orientais, na época, tinham várias mulheres. Hoje não mais, por favor. Fala assim, por favor. Diga glória a Jesus. Sara foi parar no harém daquele homem. Quem foi falar a verdade para Abimeleque? Quem? Deus, em sonhos. Credo, mas Deus fala com qualquer um assim? Fala? Até com você ele fala. Fala até com você? Diga glória a Jesus. E uma perguntinha mais capciosa ainda. E com incrédulo Deus fala? E Abimeleque era o quê, meu filho? Um filisteu perdido lá de 5.000 anos atrás? E Deus falou com ele. Pastor, daqui a pouco o senhor vai me falar que Deus fala até com macumbeiro. Fala porque Ele é Deus. Deus fala com... Meu amado, você acha que Nabucodonosor era o quê? A Babilônia era o antro das feitiçarias. Leia lá em Daniel 1, que toda a ciência e a magia dos caldeus ele teve que aprender. E Nabucodonosor, que era o rei de tudo aquilo. Irmãos, e o faraó do Egito, com aqueles encantamentos todos, que tinham os magos dele que imitavam os milagres de Moisés. Deus fala até com macumbeiro, com feiticeiro, com homicida, com seja quem for, porque Ele é Deus. Deus fala com todos. Deus fala com quem Ele quer. Dê uma salva de palmas a Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Irmãos, este texto tem uma realidade profunda. É possível conversar com Deus em sonho. Deus falou e Abimeleque respondeu e Deus continuou falando. É possível ter um diálogo com Deus em sonhos. Irmãos, verdade que está neste texto. Deus tem acesso a qualquer pessoa, em qualquer lugar, em qualquer palácio, em qualquer povo, em qualquer cultura. E quer saber outra coisa? Deus falou a língua de Abimeleque. Capaz que Deus ia falar com Abimeleque em hebraico. Ele ia entender por acaso? Deus falou a língua dele. Deus fala qualquer língua. Diga glória a Jesus. Isso aqui é muito profundo. Diga glória a Deus. Ai, pastor, mas o meu chefe é uma pessoa terrível. Ore, que Deus fale com ele. Meu chefe, pastor. Meu amado, Deus fala com qualquer um. Nunca diminua o poder de Deus. Diga glória a Jesus. Então, irmãos, esse texto é para reforçar a nossa fé. Deus trabalha. Glorificado seja o Senhor. Diga glória a Jesus. Deus repreendeu Abimeleque pela tentativa de adultério. Meu Senhor. Repita comigo. Deus é defensor de casamento. Meu Senhor. Hebreus 13. Venerado entre todos seja o matrimônio no leito sem mácula. Aos que se dão à prostituição e aos adúlteros, Deus os julgará. Irmãos, Deus defende a família, Deus defende o casal, Deus defende o casamento. Diga glória a Jesus. Nosso Deus é o defensor da fidelidade, do compromisso. Irmãos, eu fico abismado como no mundo o tema fidelidade não existe mais. Esses dias atrás, no meu serviço, alguém lá comentando de um diretor aí de novelas, um homem de 70 anos, que era casado com uma atriz, que divorciou da atriz e casou com uma moça de 40 e pouquinhos. 27 anos menor que 43, então. O setentão com a mocinha de 43. Fazem misericórdia. E ainda estavam dizendo que eles se conheceram há muito tempo atrás, quando
ele ainda era casado com a tal da atriz. Daí eles comentando, daí um lá falou assim, nossa, né, que barbaridade. Daí o outro perguntou assim, e alguém casado por acaso não pode se apaixonar por outra pessoa? E daí ficou todo mundo assim, né, pois é, não sei o que, não sei o que. Eu até falei assim, mas é um absurdo mesmo, né, que não existe mais compromisso. Daí eu falei pro cara, pois é, então tua mulher deve estar apaixonada já pelo porteiro da esquina, certo? Daí ele, ué, se pode, né, tua mulher também pode. Diga glória a Jesus. Irmãos, o nosso Deus defende os compromissos, seja o vosso dizer sim, sim e não, não. Diga glória a Jesus. O próprio Deus entrou na questão. Meu amado, quando alguém inventa de trair o cônjuge, Deus está vendo e Deus julgará. Meu Senhor amado, diga glória a Jesus, Senhor eterno. Repita comigo, Deus vê quando alguém está prestes a pecar. Deus falou para Caim em Gênesis 4, o pecado jaz à porta, a ti cumpre dominá-lo. Jesus falou para Pedro, João 13, o galo não canta 2 vezes sem que você me negue 3 vezes. Então, o Senhor vê quando a pessoa está prestes a pecar. Provérbios 15, 3, os olhos do Senhor estão em todo o lugar, contemplando os maus e os bons. Zacarias 4, 10, os 7 olhos do Senhor que percorrem toda a terra. Apocalipse 5, 6, 7 olhos que são os 7 Espíritos de Deus enviados para toda a terra. Diga glória a Jesus. Deus viu e Deus interviu. Irmãos, e Abimeleque dialogou com Deus e Abimeleque apresentou as suas razões a Deus. Isso aqui é muito profundo. Esse texto mostra que Abimeleque realmente era uma pessoa sensata, era uma pessoa razoável. Abimeleque apresentou as suas razões. Isaías 1 diz assim, deixai de praticar o mal, aprendei a fazer o que é bom, aprendei a defender a causa do órfão e da viúva, e então vinde e argui-me, diz o Senhor, ainda que os vossos pecados sejam vermelhos como o escarlate, eles se tornarão brancos como a lã branca, como a neve. Vinde e argui-me, quer dizer, quando nós estamos no caminho da retidão, irmãos, caminho da retidão, mesmo que defeituosos, mas temos que andar no caminho da retidão. Diga glória a Jesus. Quer dizer, você não é perfeito, mas você trabalha direitinho. Então, alguém quer atentar contra o teu emprego, você pode orar a Deus. Senhor, o Senhor sabe que eu trabalho direito, que não falto, que eu faço com o máximo das minhas capacidades, das minhas forças. Senhor, olha... Irmãos, nós temos que apresentar essas razões a Deus. Às vezes o crente, por causa desse conceito assim, nós somos defeituosos, ele acha que ele não pode apresentar razão nenhuma a Deus. Tem que apresentar. Somos defeituosos, mas você é bom vizinho. Somos defeituosos, mas você procura fazer todas as coisas direitinho. Então, fale isso ao Senhor. Tem que dizer. Isaías 45, vinde juntos, compareçamos em juízo, apresente as tuas razões, diz o Senhor. Diga glória a Jesus. Então, irmãos, Abimeleque apresentando ao Senhor, e Abimeleque dizendo, mas Senhor, e outra, Abimeleque diz assim, Senhor, destruirás também uma nação justa? Por que Abimeleque falou isso? Em primeiro lugar, Deus estava repreendendo ele. Por que Abimeleque já falou da nação? Tudo isso aqui, irmãos, é muito profundo. Em primeiro lugar, com certeza, esse texto, só esse versículo dá prova absoluta do seguinte: a destruição de Sodoma e Gomorra tornou-se fato evidente para todos os povos, e tornou-se também evidente que Deus destruiu aquelas cidades porque elas eram injustas. Abimeleque ficou sabendo disso, ficou sabendo que Deus tinha destruído, e já temeu que Deus destruísse os filisteus por causa deste fato. Então, quer dizer, as obras de Deus, os juízos de Deus. Juízo quer dizer quando Deus faz cair um raio na cabeça de alguém, quando acontece uma catástrofe com alguém, decorrência de pecado.
Tudo isso produz temor de Deus. Fala, vamos lá, do temor de Deus. Glória a Jesus. Irmãos, Abimeleque disse ao Senhor: tu sabes que na minha sinceridade que eu fiz isso, porque ele me disse que era sua irmã. Repita comigo: quando há sincera ignorância, Deus nos impede de pecar. Esse texto é uma bênção. Se há uma sincera ignorância, você vai fazer uma coisa errada por não saber que é errado, mas, meu amado, isso quando é de verdade, sem malandragem, né? Falam assim, sem malandragem. Na sincera ignorância, Deus evita o pecado. Deus nos impede disso. Diga glória a Jesus. Irmãos, e ainda, além do que, Abimeleque era um homem justo. Por quê? Ele queria se casar com Sara. Era um casamento nos moldes da época, mas era um casamento. Ele não queria violentar Sara. Tem aquela história um pouco mais para frente da filha de Jacó, que se chamava Diná, que foi violentada. Aquilo, mais ou menos na mesma época. Aquilo sim foi uma violência, mas aqui não. Abimeleque, ele queria fazer tudo certo nos termos da lei da época. Então, era uma ação justa. Tem aqui, irmãos, um comentário muito profundo sobre a história de Abimeleque. Ele não viveu na época da lei, ele é anterior a Moisés. Estamos falando da época de Abraão, e Moisés veio bem 400 e tantos anos depois. Diga glória a Jesus. Não tinha lei, não tinha Bíblia, não tinha missionário, tinha profeta, mas deixava um pouco a desejar. Falava assim, misericórdia. Tinha profeta, mas era o profeta que dava problema para os outros. Misericórdia. Diga glória a Jesus. Não tinha nada. Como que ele poderia ter conhecimento de Deus? Só que, meu amado, ouça isso. Ele não tinha Bíblia, ele não tinha igreja, ele não tinha pastor, ele não tinha escola bíblica, ele não tinha professor de criança, ele não tinha nada. Mas ele tinha a lei da consciência. Porque Romanos 2:13 diz assim: quando os gentios que não têm lei fazem naturalmente as obras da lei, eles testificam com a sua consciência as obras da lei, com a sua consciência, quer acusando-os, quer defendendo-os. Diga glória a Jesus, porque o texto de Romanos 2 fala claramente que Deus acabou por imprimir as suas leis universais, o mínimo de razoabilidade e moralidade, Deus imprimiu em nosso coração. Irmãos, Abimeleque era um homem justo porque ele andava de acordo com a luz que ele tinha. Ele tinha pouquíssima luz, sem ensino, sem Bíblia, sem nada. Mas o que ele conseguia saber de Deus, ele fazia. Você anda de acordo com a luz que você tem? Pergunta isso para o mundo do lado. Você anda de acordo com a luz que você tem? Diga glória a Jesus. Irmãos, hoje para nós, essas histórias aqui de Abimeleque servem para a nossa edificação espiritual, mas não dá para seguir esse exemplo. Porque na época dele não estava escrita a Bíblia, hoje a Bíblia está inteirinha na nossa mão. Então hoje o crente que dá nó em pingo d'água deve assim, ai, eu não sabia. Pequenina pergunta, você tem Bíblia em casa? Pois é. Então como que você pode dizer que não sabia? Ah, é que eu nunca li. Ah, agora, meu filho, você não leu porque não quis. Daí isso já não é assim, eu achei conforme a luz que eu tinha. Não, isso é relaxo, deslavado mesmo. Fazem misericórdia. Se tem Bíblia em casa e sabe ler, acabou a desculpa. Se não sabe ler, liga o rádio que o pregador lê para você. Diga glória a Jesus. Diga glória a Deus. Então, irmãos, hoje, graças a Deus, temos a palavra do Senhor que nos guia. Diga glória a Jesus. Irmãos, Abraão achou que não havia temor de Deus entre os filisteus. Um pouco irônico, esse texto foi escrito de uma forma um pouco irônica. Abraão fez tudo aquilo porque achou que não tinha temor de Deus. Pequena pergunta, e o Abraão tinha temor de Deus, por acaso? Fala assim, misericórdia. Irmãos, olha a história. Olha a história. Chega Abraão e a Sara
E Abraão diz assim, é minha irmã. E a mulher vai parar no Abimeleque, ia se casar com o outro, se Deus não pusesse a mão. Deus tinha acabado de prometer que Sara ia ter um filho. Do Abimeleque? Não, do Abraão. Fala assim, misericórdia. Irmãos de Abraão vendo isso, a Sara lá e o Abraão lá do lado de fora. Irmãos, mas que situaçãozinha horrível. Irmãos, e no final também o Abimeleque deu uma repreensão para Sara, dizendo assim, seja ele por véu sobre os teus olhos. Quer dizer, porque a Sara também entrou na história e também estava de gracejo com o Abimeleque. Assim, misericórdia. Por isso que Abimeleque falou essa palavra. Deus teve que intervir. Graças a Deus. Fala para nós assim, graças a Deus. Porque Jesus é descendente de Isaac. E vá que a Sara tivesse tido um caso com o Abimeleque mesmo, né? Até hoje estava o mundo inteiro dizendo assim, será que o Isaac não é filho do Abimeleque? Não? Fazem misericórdia. Por isso que o texto diz bem claramente que não aconteceu nada. Diga glória a Jesus. Não aconteceu nada porque Deus teve que sair correndo atrás, tapando os buracos. Graças a Deus, porque Deus também tapa os nossos buracos. Fala assim, graças a Deus. Irmãos, vamos ser bem sinceros. Salmo 124:1, se não fosse o Senhor que estivesse do nosso lado, meu Senhor, quanto ato impensado, quanta imprudência que já cometemos, mas o Senhor correu atrás de nós e cobriu as nossas falhas. Ele merece uma salva de palmas. Glória a Jesus. Glória a Deus. Glória a Jesus. Glória a Deus. Irmãos, Deus ameaçou Abimeleque de morte. Credo, pastor, Deus ameaça de morte? Às vezes ele mata sem ameaçar. Fazem misericórdia. Deuteronômio 32:39, eu mato, eu faço viver, eu firo, eu saro e ninguém escapa da minha mão. Mas aqui Deus avisou antes. Por que avisou antes? Porque havia sincera ignorância. Irmãos, como crentes nós temos que tomar muito cuidado com os pecados voluntários. Misericórdia. Fala assim, misericórdia. Se tem pecado voluntário, vamos clamar misericórdia de Deus. Vamos entrar em jejum e oração e Jesus vai nos libertar. Porque é Novo Testamento, irmãos, não dá para esquecer aquele texto, Hebreus 10. Porque se pecarmos voluntariamente depois de termos sido agraciados, já não nos resta mais nenhum sacrifício pelo pecado, senão uma certa expectação horrível, um ardor de fogo que há de devorar os adversários. Quebrantando alguém a lei de Moisés, morre sem misericórdia pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas. De quanto maior castigo cuidais vós será merecedor aquele que pisar o sangue da aliança com que foi santificado e fizer agravo ao Espírito da graça, porque está escrito, minha vingança eu darei a recompensa. Horrenda coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Jesus amado. Diga glória a Deus. Mas a continuação do texto diz assim, mas vós amados, depois de ter sido iluminados, suportastes grande combate, espetáculo de aflições, permitistes até a expoliação de vossos bens e em parte vos fizestes coparticipantes com aqueles que eram tratados, diga glória a Jesus. E o texto continua dizendo assim, é necessário paciência para, após haver desfeito a vontade do Senhor, possais alcançar a promessa, porque o justo viverá da fé, e se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Diga glória a Jesus. Louvado seja Deus. Então nós precisamos lutar contra os pecados voluntários. Irmãos, o pecado na vida do crente tem que ser acidental, tem que ser por incompetência, mas pecado voluntário, ele tem que ser combatido ferozmente em nome de Jesus.
Diga glória a Deus. Aleluia. Irmãos, nessa tarde o Senhor me falou claramente que o Senhor quer libertar pessoas de vício. O Senhor quer libertar pessoas do vício do cigarro. O Senhor quer libertar nesta noite. Jesus Cristo veio em carne para desfazer toda a obra das trevas. Em nome de Jesus, todo vício do cigarro está quebrado em nome de Jesus Cristo, meu Deus. Quebra as cadeias do vício, em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Alguém foi liberto hoje. Vamos ver o testemunho depois. Glória a Jesus. Diga glória a Deus. Irmãos, olha a pergunta de Abimeleque. Senhor, destruirás também uma nação justa? Repita comigo. Abimeleque era um governante que se preocupava com a sua nação. Olha bem para o irmão e diz assim: misericórdia. Quando a gente fala essa frase, dá vontade de chorar. Existem governantes que se preocupam com a sua nação. No Brasil, talvez em extinção. Temos que clamar a Deus. Fala assim: misericórdia. Mas existem. Esse aqui é um governante, irmãos, ímpio, incrédulo, que diante de Deus, numa manifestação espiritual em sonhos, defendeu a sua nação. Precisamos, irmãos, orar que o Senhor levante homens assim nesta nação, nesta pátria. 1 Timóteo 2:1. Rogo-vos, irmãos, antes de tudo, que se façam orações, deprecações, intercessões e ações de graças, pelos reis e pelos que estão em eminência, para que tenhamos uma vida quieta, sossegada em toda piedade e honestidade, porque isso é bom e agradável diante de Deus nosso Salvador, que quer que todos se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Esse ano acho que tem eleição, né? Diga glória a Jesus. É esse ano? Temos que, irmãos, começar a orar. Crente brasileiro é meio desanimado para orar pelos políticos, mas, meu amado, até político precisa de oração. Fala assim: misericórdia. Eu falo até para não dizer principalmente. Diga glória a Jesus. Precisamos orar para o Senhor levantar. Irmãos, aliás, isso é uma necessidade neste país. Irmãos, não estou dizendo com isso de forma alguma que é para algum crente se candidatar. Ainda está vendo, hein? Acho que lugar de crente não é na política. Fazem misericórdia. Se ainda for um crente cuja profissão seja dada, isso ainda tudo bem, mas alguém, por exemplo, alguém com ministério perante o Senhor se meter em política, isso não tem muito a ver. 1 Coríntios 7:20, cada um fique na vocação em que foi chamado. Diga glória a Jesus. Mas precisamos orar para que o Senhor levante alguém para esta terra, em nome de Jesus. Diga glória a Deus. Deus falou com Abimeleque. O que Abimeleque fez? Levantou de madrugada, chamou todos os seus servos e disse o que Deus havia falado com ele. Levantou de madrugada, quer dizer, ele não conseguiu ficar com aquilo, ele correu para consertar. Fala para o lado, você tem que correr para consertar. Tem alguma coisa para consertar? Vamos correr em nome de Jesus. Irmãos, a ação de Abraão, ainda que por via transversa, acabou redundando para a glória de Deus, porque acabou gerando temor de Deus no meio dos filisteus. Irmãos, Deus usa o crente até quando o crente erra. Essa frasezinha é perigosa, né? Misericórdia. Fazer misericórdia. Deus usa o crente até quando o crente erra. Pastor, por isso que eu vi falando. Deus açoita também o que recebe por filho. Os Hebreus 12 fala assim, misericórdia. Não, isso aqui, essa frase não é para incentivar ninguém ao erro, não. Mas mesmo que você erre, isso acaba redundando para a glória de Deus. Está escrito em Romanos, porque se a mentira deles abundou mais para a verdade de Deus, porque são eles julgados como pecadores. Ou posso fazer uma pergunta difícil de ser respondida? Diga glória a Jesus. Louvado seja Deus. Então, Deus opera na vida do crente. Fala para um lado, Deus opera na tua vida.
Sabe por quê, irmãos? Quando o crente erra, ele assim tem um destempero e se desequilibra e grita, briga, xinga, fala besteira. Mas ele se arrepende depois, porque o Espírito Santo trabalha. E o crente de verdade, ele se quebranta. Daí o que ele faz? Ele vai lá e pede perdão. Irmãos, e nisso Deus opera, porque no mundo não existe isso. Então, mesmo quando você vai pedir perdão, Deus já está trabalhando e a luz do Senhor está resplandecendo. Isso é um alívio para nós. Diga glória a Jesus. Irmãos, Abimeleque compartilhou a experiência que ele teve e falou para todos os seus servos: tudo que Deus falar com você, você tem que repartir. Glória a Deus. Versículo 7. O que Deus disse para o Abimeleque? Restitui a mulher dele. Diga glória a Jesus. Restitui. Fala para o mundo do lado. Restitui. Irmãos, nós temos falado isso ultimamente, mas irmãos, não é assim pelo prazer de sermos antipáticos, nem para sermos chatos, nem para ficar acirrando ânimos. Não, mas irmãos, isso é ensino bíblico. O verdadeiro perdão é aquele que o arrependido restitui. Diga glória a Jesus. Nas igrejas evangélicas está sendo ensinado um perdão barato. Isso não é bíblico. Alguém roubou alguma coisa, passa 3 meses, vem com aquela cara assim: me perdoa. Não, devolve o que você roubou. Irmãos, isso é bíblico. Isso não é ser vingativo, isso não é ser ruim, isso não é nada. Aliás, é para ensinar o distinto a não roubar mais. Diga glória a Deus. Restitui. É a história de Zaqueu, Lucas 19. Se eu defraudei alguém, eu restituo 4 vezes mais. Diga glória a Deus. Louvado seja o Senhor. Quem roubou tem que devolver. Quem causou prejuízo tem que ressarcir. Quem estragou tem que consertar. Quem ofendeu tem que pedir perdão. Diga glória a Jesus. Restituir as coisas ao estado anterior. Irmãos, para encerrar, Deus falou para Abimeleque: vai a Abraão, porque ele é profeta e ele orará por ti. Deus pode falar com o ímpio, mas sempre vai mandar o ímpio procurar o crente. Diga glória a Jesus. Sempre. Atos 10, o anjo foi na casa de Cornélio. O Cornélio também era um gentil, bom agente, mas não sabia nada de Jesus. Diga glória a Deus. O anjo falou com ele, mas deu o endereço e disse: manda buscar o Pedro, para ele te falar. Então aqui Deus mandou Abimeleque buscar oração com Abraão. Muita lição aqui. Deus disse que Abraão era profeta. Pelo texto, qual a maior característica? Profeta é aquele que ora e Deus responde. Diga glória a Jesus. Profeta é aquele que profetiza. A maior característica, profeta é aquele que ora. Profeta é aquele que tem acesso a Deus. Diga glória a Jesus. Nós falamos, acho que domingo, sobre profetas na igreja, ou quinta-feira passada, não lembro. Profetas na igreja, profetas nos dias de hoje. Não é errado, irmãos, procurar oração de uma pessoa que tem dom ou ministério de profecia. Não é errado. Às vezes os crentes ficam assim: mas por que você quer a oração do irmão que ele tem de profecia? A oração de qualquer crente serve. Irmãos, sem dúvida nenhuma, a oração de qualquer um serve. Mas, por esse e por outros textos, muitas vezes nós precisamos da oração de alguém com dom de profecia, porque este alguém vai nos falar alguma coisa que nós estamos precisando ouvir. Diga glória a Jesus. Pastor, então o senhor falando assim, então as pessoas vão fazer agora discriminação na hora de pedir oração. Meu amado, faça misericórdia. Posso te falar uma coisa? Diga glória a Jesus. Pede dom de profecia, então. Fala assim: busca o dom de profecia. Pastor, mas o senhor acha mesmo que dom de profecia é para todos? Para você principalmente. Fala assim: para você. Irmãos, é
bíblico isso. 1 Coríntios 14 é um capítulo inteiro falando disso. Eu quero que todos profetizem. Diga glória a Jesus. Meu amado, deixa eu te falar uma coisa. Por que Deus falou para Abimeleque que Abraão era profeta e que Abraão iria orar? Só por uma coisa muito simples. Por que a oração de profeta é diferente? Porque para ele ter recebido um dom de profecia, ele teve que orar muito. Então ele ficou com um pouquinho mais de experiência. Diga glória a Jesus. Meu amado, porque para receber os dons você tem que buscar mesmo. Você tem que se derramar na presença do Senhor. Então que tal começar hoje? Fala para o lado, que tal começar hoje? Diga glória a Jesus. Ai, pastor, quando o senhor fala isso eu me sinto deprimido. Minha filha, para se sentir incentivado, começa a orar. Diga glória a Jesus. Irmãos, para falar a verdade, se os irmãos tivessem me conhecido quando eu era adolescente e jovem, há uns 5 anos atrás, mais ou menos. Diga glória a Deus. Mas era um poço de timidez, e eu não conseguia crer que eu um dia fosse falar em línguas. Quando eu falo isso para os irmãos podem achar interessante, mas os irmãos não conseguem entender, porque os irmãos não me conheceram. Eu não conseguia acreditar que eu fosse falar em línguas um dia, porque eu era meio incrédulo, meio, para ser modesto. Fazer misericórdia. Irmãos, e o Senhor operou em mim. Se Deus opera em mim, Ele opera em qualquer um, realmente. Diga glória a Jesus. Louvado seja Deus. Então, irmãos, o Senhor quer te encher do Espírito Santo. Fala isso para o irmão do lado. O Senhor quer te encher do Espírito Santo. Glória a Jesus. Glória a Deus. Vamos ficar de pé? Glória a Deus. Aleluias. Espírito Santo, tu és o